tá? Então, hoje a gente volta para as imagens. E aí ele deu uma acelerada nos estudos, né? Nós já estamos aqui no parágrafo 21, né? Nós estávamos no 19 até a semana retrasada, na semana passada fizemos o parágrafo 20 e hoje pretendemos encerrar o parágrafo 21, né? Então, esse parágrafo 21, ele é muito interessante porque, como a gente está falando da preleção do Eusébio, vale a pena reler até esse parágrafo, pelo menos, vocês vão ver que ele fala de luz em diferentes momentos. Tanto é que, num dos nossos estudos, nós já estudamos um pouco sobre esse ser luz, né? E hoje, novamente, ele traz essa abordagem. Então, o parágrafo é o seguinte: se visuais, ou seja, se espera, né? Se espera a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do espírito, não vos esqueça da vossa luz própria. É aquilo, né? Eu peço prece para mim, mas eu mesmo não oro por mim. E eu sequer escuto a prece que eu pedi para mim. Né? Então, aqui ele está nos convocando aquilo que o Ascan sempre fala, parceria. Né? Então, se visuais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do espírito, não vos esqueça a vossa luz própria. Não conteis com achotes alheios para a jornada. Achotes são tochas. Né? Então, não conte com a luz dos outros para a sua jornada. A luz dos outros pode até te dar um certo clarão, um certo deslumbre para o caminho que você tem que seguir, mas é você que tem que iluminar a sua própria estrada. Né? Então, ele continua: em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas, ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Então, aqui ele nos reporta ao tema do umbral, que o Ascan quer abordar. Hoje não vai dar para abordar tudo sobre a zona umbralina, lógico, mas ele quer trabalhar um pouco dessa zona umbralina. E aqui ele fala o seguinte, que lá nas zonas umbralinas estão cheios de milhões, ele não fala milhares, milhões de homens e de mulheres, né, que se precipitaram nesses abismos quando perderam os olhos efêmeros, ou seja, os olhos materiais. Porque, enquanto estavam na carne, para essas pessoas só valia, né, o que elas viam com os seus olhos da carne, o que elas tocavam com as suas mãos, né? Elas não iam além disso, né? E aí ele continua: displicentes e recalcitrantes, né? Ou seja, displicentes e recalcitrantes aqui no sentido de sempre estar repetindo os mesmos erros, né? Esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a luz, a própria lâmpada. Ou seja, todas as oportunidades que foram oferecidas pelo mais alto, né, para que elas se reajustassem, para que elas retomassem o caminho da luz, para que elas se regenerassem diante da lei divina, foram todas perdidas. Né? Elas se esquivaram, elas de própria vontade, nós, né, gente? De livre, espontânea vontade, nos esquivamos de acender a nossa própria lâmpada. Então, ele continua: aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo dos seus propósitos na Terra. Olha isso aí, gente. Elegeram o gozo corporal como objetivo supremo, né? Então, são pessoas que valorizam muito mais as paixões do que o amor, muito mais as sensações do que os sentimentos, muito mais as coisas
palpáveis, tangíveis, do que as coisas espirituais, né? Então, são pessoas que se perderam na trajetória do seu caminho evolutivo. E quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite muito mais longa e mais densa. Referia de angústias e de pavores, que é a sua permanência na zona umbralina, né? Então, esta é o parágrafo, é a nossa proposta de trabalho para esta noite, né? E a gente vai começar com essa primeira parte. Não esqueça a vossa luz, né? Essa primeira frase do parágrafo. Se visuais a nossa companhia, né? Buscando orientação para o trabalho sublime do espírito, não esqueça a vossa luz própria. E não contem com a tocha dos outros para a sua própria jornada. Gente, antes que o Ascan possa falar, eu gostaria de lembrar o quanto se fala sobre isso aqui nesse grupo, né? Não terceirizar responsabilidades, aquilo que nos é próprio, né? Eu me lembro que em janeiro de 2020 eles começaram a trabalhar essa brilha a vossa luz. Vocês lembram disso, né? Eles sempre traziam uma frase de final de ano, alguma coisa assim, que era o lema do ano seguinte. E eu lembro que, eu não lembro exatamente o ano, começou a trabalhar a luz própria. Ele falava, gente, tem que brilhar a vossa luz, e a sua luz tem que brilhar todos que estão à sua volta, tem que iluminar, tem que aquecer, tem que salvar essas pessoas das trevas em que eles se encontram, né? Então, foi um tema que foi muito debatido, né? Nesse grupo, né? A parceria entre nós e entre eles. Olha, quando começou o Círculo de Cura Cósmica, foi uma das primeiras coisas que os arturianos bateram na tecla por um longo tempo, que nós tínhamos que fazer a nossa parte. Qual que era a nossa parte? Primeiro, elevar nossa frequência. Segundo, corrigir nossos pensamentos e, por conseguinte, nossas atitudes. Terceiro, a gente fazer a nossa parte no que diz respeito ao tratamento médico alopático, que é o tratamento comum, ao próprio tratamento espiritual com a nossa frequência elevada, seguindo aquilo que eles estavam nos propondo, os ensinamentos que eles pedem para colocar, porque aqueles ensinamentos são eles que mandam a gente colocar com aquele tema. Então, eu vou lá pesquisar onde que tem alguma coisa que fale sobre aquilo, porque eles nem querem que eu fale para não me sobrecarregar, porque eu já tenho o trabalho da manifestação, da canalização, então a gente vai procurar. Mas aquilo lá não é para ouvir porque achei bonitinho, é para introjetar, né? Então, é a gente não esquecer a nossa responsabilidade de fazer a nossa luz brilhar e também não contar com os achotes alheios para a nossa jornada. Já pensou que maravilha? Olha, eu vou citar um exemplo. Dentro da casa do Marco Antônio e da Eleusa, ele faz a luz dele brilhar, ela faz a luz dela brilhar. Eles não precisam de contar com a luz do outro, mas mesmo assim a luz dos dois juntos ilumina muito mais o ambiente. E se você na sua casa é o único ponto de luz que tem, que brilha a sua luz, não fica obrigando, não fica forçando, não fica esperando que o outro acenda o achote dele, acenda a luz dele, faça a sua parte, né? A gente precisa sair desse hábito que nós temos, né, de cobrar do outro aquilo que nós estamos fazendo por nós, que a gente nem faz direito, né? E de terceirizar responsabilidades. E tem mais uma coisa, ele vai falar disso mais para frente,
Ele está aqui me vendo falar, aqui, ó, do meu lado direito, para quem consegue ver. Ele está me deixando falar, eu estou falando, né? Mas tem aquela coisa também que os erros nossos, fala lá no parágrafo, que por milênios a gente adiou esse compromisso de acender nossa própria lâmpada, né? E os erros foram aglutinando. Ou seja, hoje tem uma palavra muito moderna na psicologia, na psicanálise, para traduzir isso, que é o seguinte: padrões se repetindo, repetição de padrões. Você fala assim, gente, mas por que isso acontece? Por que eu não saio desse círculo vicioso? Eu resolvo esse problema. Passa 2 meses, tá eu dentro daquele problema de novo. Eu fico bem, eu faço tudo direitinho, passo um pouco, tá eu dentro. Por que essa repetição de padrões? Né? Então, essas coisas que a gente precisa passar a entender, né? Então, o Ascan propôs o seguinte, que dividíssemos o trabalho em 2 partes, para entender esse brilho a vossa luz. Primeira parte, o homem é um ser de luz, mas a luz do corpo, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando em luz própria, nós não estamos nos referindo à luz que é gerada pelo corpo humano, porque hoje a ciência já provou que nós temos luminescência. E não é só nós, os seres humanos. Já viram vagalume? Já viram? Né? Alguns peixes que geram luminescência. Eu tive a oportunidade de ir numa cidade no Mato Grosso do Sul, Camapuã, e lá tem um parque que tem aqueles cupins bem altos. E numa parte do ano, infelizmente, quando eu fui, não era a época, parece que é na época de reprodução. Todos os cupins ficam luminescentes, então você olha para os cupins, viram assim, infinitas tochas de luz naqueles campos, né? Então, os animais têm luminescência, óbvio que o corpo humano também haveria de ter, né? Só que antes não se sabia disso, agora já se provou, né? Então, o corpo humano, as universidades japonesas estudando o corpo humano, né, descobriram e provaram, né, essa questão da bioluminescência do corpo, né? E por que isso acontece? Né? Então, não tem nada de mágico assim. São gorduras do corpo, em contato com radicais livres, com não sei o quê, eu não entendo muito bem disso, mas, enfim, essa mistura química, né, vai gerar partículas de luz que a gente conhece como fótons, né? Então, tá. Então, o corpo humano, ele tem bioluminescência, ele tem luz. Dentro do corpo humano, lá dentro das nossas bilhares de células, né? Trilhões de células, nós temos um organelo dentro da célula, nós já comentamos aqui, que se chama mitocôndria. A mitocôndria, ela é responsável, entre outras coisas, pela respiração celular, mas também ela é a usina geradora de energia elétrica, né? E engraçado que no Fiat Lux do espermatozoide com o óvulo, né? Quando o óvulo consegue romper a membrana, quando o espermatozoide consegue romper a membrana do óvulo e a sua cabeça, que é onde estão todas as informações do DNA, penetra e a cauda sela aquela abertura para que nenhum outro entre, e ali há fusão. Mas a única célula que transmite a mitocôndria é a célula da mulher, a da mãe. Por isso que numa pesquisa de DNA, né, eles procuram exatamente a mitocôndria materna, né, pela mitocôndria. É alguma coisa bem assim. Estou esperando.
Estou esperando. Bom, o corpo se mantém graças a essa usina de energia elétrica, né? Por exemplo, vocês aí que gostam de academia, a força muscular só existe por causa dessa energia fornecida por essa organela que tem dentro da célula. Aqui eu consegui uma foto ótima, ó. Ela bem iluminada, né? Então, o nosso corpo todo, gente, ele funciona por impulsos elétricos. Ora, prestem atenção, o seu cérebro está aqui, a sua unha do dedão do pé está lá no extremo do seu corpo. Você pega e dá um chute numa porta de ferro e arranca a sua unha. No primeiro segundo que você bateu a sua unha, o seu cérebro já identificou o problema, a lesão celular, já emitiu o sinal da dor, que a dor é um aviso de atenção, né? Tudo isso que aconteceu num segundo é através de quê? Através de correntes elétricas. O nosso coração, ele bate incessantemente desde o momento da formação do embrião, né? Ele não para nunca mais de bater, e é por impulso elétrico, né? Então, tudo que acontece no nosso corpo, desde essas contrações musculares, né? Tudo isso é controlado por corrente elétrica, né? Então, essa eletricidade, ela é produzida, toda ela é produzida dentro das células, né? Uma concentração de eletrólitos positivos e negativos, do sódio com potássio. Então, você precisa de ter equilíbrio no organismo. A questão da cãibra, né? Não é a ausência de sódio ou de potássio, porque os músculos não receberam, né, a quantidade de eletricidade que eles precisam para contrair, para relaxar, para fazer a movimentação, e aí, então, eles vão apresentar a cãibra. E qual é a medicação para isso? É a base de reposição de sais minerais, sódio e potássio, né? Então, é tudo mágico. Mágico no sentido de que tudo se encadeia, tudo é perfeito, né? A máquina humana, ela é simplesmente maravilhosa. E aí tá, ó, o coração, ele gera 1 watt de potência elétrica por segundo. Quantas batidas, eu não tive curiosidade de olhar, quantas batidas o coração tem em média por 24 horas? Eu não sei. Mas imagina a carga elétrica que ele gera em 24 horas. Pensem nisso, né? Então, o corpo, ele é composto de aproximadamente 60% de solução salina. Essa é a composição do líquido do nosso corpo, né? Ou seja, é o soro fisiológico. Por isso que quando você está desidratado, o que você precisa repor não é o soro fisiológico, uma mistura de sal com açúcar que vai ter ali o potássio, o sódio, né? Esta solução, ela é o quê? Né? Que está no nosso sangue, ela está presente nos nossos nervos, ela é o melhor e mais perfeito condutor de eletricidade, né? Então, a cada pulsação do nosso coração, a cada batida, uma corrente de 1 ciclo por segundo, né, produz 1 watt de potência elétrica, gente. E é claro que essa potência vai variar de pessoa para pessoa, né? E vai depender, basicamente, da constituição humana, orgânica de cada corpo. Mas é isso. Então, esse corpo, né, ele é um gerador de eletricidade. E essa eletricidade do corpo humano, ela recebe o nome de bioeletricidade. E é por isso que a luz do corpo humano
chama-se bioluminescência, né? Agora, essa eletricidade que eu estou citando aqui para vocês, ela é facilmente detectada nos exames de eletrocardiograma, nos exames de eletroencefalograma, porque o que vocês veem naquele aparelhinho, são impulsos elétricos que podem ser medidos. Aí, como sabe-se um padrão, né? Olha aqui, o Anderson pesquisou. Um adulto com saúde normal registra, em média, 90 a 100 mil batimentos cardíacos no período de 24 horas. Nossa, gente, então é isso que nós produzimos de energia. Nós somos uma usina elétrica, né? Uma usina elétrica. Fazer só um recorte aqui. Quando eu dava aula na universidade, eu dava uma matéria que o conteúdo do plano de ensino era ética nos negócios, ética no meio ambiente, ética na agroprodução, ética, né? E aí, na época, eu me lembro bem que nós estávamos montando uma feira e pesquisando algumas coisas que pudessem reutilizar. Por exemplo, a água do banho, ela pode ser canalizada para uma caixa especial e se transformar na água da descarga, coisas assim. E aí nós descobrimos um trabalho que estava sendo feito, se não me engano, na Califórnia, em que no calçadão, lá numa rua, que era a rua mais movimentada da cidade, eles estavam trocando o passeio comum, o cimentado comum, por umas placas. E essas placas eram o seguinte: quando o homem pisava nela, ela gerava uma quantidade de eletricidade, por causa do movimento, né, do pé. Que nem quem anda de bicicleta aí, que nem o Bernardo, né? Quanto mais ele pedala, mais ele gira a eletricidade para acender o farol da bicicleta, não é isso? Né? Então, é a mesma coisa. Então, as pessoas andando demais, eles eram capazes de gerar, né? Não sei quanto dava para alimentar 1/3 da cidade só com o caminhar das pessoas, né? Muito interessante isso, né? Então, o eletro é isso. A gente consegue visualizar, tem o padrão do que é o normal, e aí os médicos conseguem visualizar essas leituras da bioeletricidade do corpo da pessoa, né? Que vai variar de 5 a 20 mil volts eletrostáticos, né? Então, ele vai saber se esse coração está em perfeito funcionamento, se não está, né? Bom, vamos lá. E aí vem o Kirlian, né? O que é o Kirlian? O Kirlian é uma eletrofotografia, né? Bom, essa eletrofotografia, ela não foi descoberta por um cientista, ela não foi descoberta por um místico, ela não foi estudada para ser descoberta, ela foi descoberta por acaso, né? Quem descobriu foi um engenheiro eletricista. Ele estava trabalhando numa outra pesquisa com a mulher dele, né? E aí eles se depararam com um fenômeno que aconteceu no momento que eles estavam trabalhando na pesquisa deles, e aí descobriram que se coloca um objeto, né, sobre uma placa fotográfica que está conectada a uma certa voltagem, a imagem é projetada na placa, né? E, a partir disso, ele começou a desenvolver esse método, né? Criou a câmera adequada, né? Aqui em Uberaba, tinha um médico, eu acho que ele já morreu, ele trabalhava com hipnose, doutor Carlos Jacó, não sei se os meninos de Uberaba conhecem, ele tinha um consultório na Santos Dumont, se não me engano, ele já é desencarnado. E eu sofri muito com insônia, eu sofri com insônia por anos, eu fiquei uns 6 anos com insônia, mas insônia grave. E aí me indicaram ele para fazer tratamento com agulhas, né? Tanto auricular quanto no corpo, fazer hipnose para descobrir a causa daquela insônia, E aí ele quis fazer a fotografia, ele tinha máquina.
Então, a gente enfia a mão aqui, ó, isso aqui é uma luva escura. Você enfia a mão, ela veda o seu braço, porque não pode ter luz. Aí você coloca a sua mão sobre uma placa, né? E aí ele faz a foto. É assim que é feito. Eu fiz a foto, detectou, né, as cores que estão relacionadas com o aspecto de saúde dos seus órgãos. E aí eles conseguem auxiliar no tratamento, né? Agora, uma coisa interessante, que isso, né, foi descoberto em 1939, mas lá atrás, em 1777, o processo da xerografia ou da xerocópia, né, estava sendo já desenvolvido e é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Aqui tem uma foto do método Kirlian, né? Que a gente faz dessa maneira, né? Vai colocar a chapa fotográfica, você vai colocar a mão em cima da chapa, bem assim, né? E aí vai ser submetido a um campo elétrico de alta voltagem, de alta frequência, mas com baixa intensidade corrente. Você não vai tomar choque. Não tem perigo de você tomar choque, né? Porque tem uma baixa intensidade de corrente. Então, Kirlian, né? É uma pergunta que a gente faz agora. Kirlian é a fotografia da aura, né? Da alma da pessoa? Será que é a fotografia da aura? Ou é a fotografia da alma da pessoa? Será que é isso? Né? Então, aí, nessa visão mística, né, muitos religiosos, aliás, as pessoas têm uma pressa enorme em explicar todas as coisas com base em misticismo. Elas não querem. Ou é aquela história que nós falamos da polaridade. Ou está muito materialista, ou está muito místico. Não tem meio termo, né? E a gente precisa ir no caminho do meio, analisando, observando, comparando, e aí fazendo a opinião crítica, uma opinião crítica saudável, porque logo que se vê, você está vendo essa foto aqui, e aí eu pergunto, essa foto é a foto da alma? É a foto da aura? Eu quero que vocês me respondam isso. Como que pode ser a foto da alma ou da aura, se essa mesma foto pode ser feita com objetos inorgânicos? E ainda tem quem insista. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa desmistificação que tem em torno do espiritualismo. Tem em torno do espiritismo, porque os seguidores de Kardec, não, nós não somos místicos, nós não gostamos de rituais, mas tem essas questões. A ciência falou. Se a ciência falou, então é verdade. E não é assim, é que nem aquela questão da molécula da água. Para você transformar a água, as moléculas ali da água. Mas você fica olhando ali para a água fixamente. Eu quero que se transforme, eu quero. Não é assim que consegue. É um conjunto de atitudes, é um conjunto de fatores que vai ser levado em conta no momento que você pega a água, você já está pronto para irradiar luz nessa água, para transformar essa água no medicamento. Essa é a grande diferença, né? Então, o corpo humano ele tem a sua bioluminescência. E isso aqui é uma foto tirada numa cabine pelo método Kirlian, né, de um corpo humano que onde você consegue visualizar todo o seu campo de bioluminescência, né? Mas isso aqui é uma chave de fenda. Uma chave, eu não sei se é esse o nome, né? Uma chave de cano, qualquer coisa assim, né? Ele é um objeto feito pelo homem, feito à base de ferro, de aço, sei lá o quê. É um objeto inorgânico.
E como é que ele pode ter aura? O que explica isso? Né? Então, a pergunta é fotografia da aura? É fotografia da alma? O que se está registrando nessas imagens? Seja a imagem do corpo humano, seja a imagem de uma folha, seja a imagem de um inseto, seja a imagem de uma flor, seja a imagem de uma ferramenta. Você pode, inclusive, pôr uma arma de fogo aqui, ela vai ter esse campo áurico. Né? O que se está registrando, na verdade, é a resistência, né? Ou a permeância elétrica desse objeto em questão. É isso que você está registrando. Né? Então, o que acontece? Lá na foto do método Kirlian, né, vai aparecer esse halo luminoso, ou, segundo os místicos, a aura daquilo que se está vendo, né, que não passa de uma luminescência. Se for o corpo humano, é uma bioluminescência, se for um corpo orgânico, né, ou luminescência para os corpos inorgânicos, né? Então, vai acontecer de aparecer no contorno desses objetos, independentemente deles serem vivos ou serem inorgânicos, deles estarem com vida ou não. Né? Então, esse efeito, ele é resultado de um processo químico, perfeitamente explicado, né? A ionização dos gases que tem ali em torno desse objeto, que vai produzir, né, as partículas de luz, que são os fótons. Aí são essas partículas de luz que são registradas. E elas são decorrentes de quê? De vapores ou dos gases que estão sendo projetados na placa. Pega a sua mão, vai lá no espelho e encosta no espelho. A sua diferença de temperatura com a do espelho vai projetar a sua mão em forma de vapores. Certo? O que vai acontecer na placa do método Kirlian é a mesma coisa, só que ele vai, em vez de projetar o vapor de água, como é o caso de você encostar no espelho, ele vai projetar fotoluminescência. Vocês entenderam isso? Então, vamos fazer uma breve conclusão dessa primeira parte. Primeiro, o corpo humano emite luz. Mas não é essa luz que eu quero que vocês deixem brilhar. Certo? Corpo humano emite luz. Essa luz pode se tornar visível e pode ser registrada por determinados aparelhos, como essa câmera Kirlian, tá certo? Essa luz do corpo vai servir para indicar os gases, o mecanismo de produção de energia, a transformação de açúcares em energia, e por isso ela poderá ser útil no tratamento paliativo, conjunto com outros tratamentos, né? Porque ela vai ser um indicativo da situação do seu organismo ou do organismo orgânico que está sendo estudado em questão. Né? Então, é a quantidade de luz, é da mesma maneira que a tomografia de um cérebro. Você vai ver o que na tomografia do cérebro? Você vai ver os lóbulos cerebrais? Não, você vai ver campos de luz. E os médicos sabem identificar se aqueles campos estão normais, se estão. Um campo maior de uma determinada luminescência indica a presença de Alzheimer. Um campo menor de tal vai indicar tal coisa. E é assim. Né? Então, ou seja, essa bioluminescência, ela é apenas a constatação, né, de sinais vitais do organismo orgânico, e absolutamente não se refere à alma. Então, não adianta procurar o método Kirlian para ver se a sua luz está brilhando muito, se você está atendendo essa demanda que nós estamos pedindo, porque não é por aí que a gente vai conseguir medir essa luz. Né? Então, vamos para a segunda parte. Né? Essa segunda parte eu faço a mesma pergunta que foi feita lá na primeira parte. O homem é um ser de luz, mas aqui não é a luz do corpo, é a luz do espírito. Então, é diferente. O homem é um ser de luz. A luz
do Espírito. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora, olha que interessante. E aí, quando eu falo, né, já falei isso para muitos teólogos, em diferentes situações, claro que eles não sabiam que era um senhor ET que estavam falando com eles, porque a gente pode tomar a palavra de qualquer um e falar por ele, sem até mesmo ele saber que isso está acontecendo. Mas quando a gente fala com alguns teóricos, né? E muitos teólogos, olha só, e disse Deus, haja luz. O que foi criado primeiro? A luz. Mas não foi. O que veio antes da luz? E disse. O que é o disse aí? O verbo, a voz, a comunicação, a manifestação da vontade expressada ali no verbo. Manifestou-se o verbo. Isso veio antes, porque vocês falam o seguinte, olha, vem o trovão primeiro, e depois vem o raio. O som vem antes. O som anuncia a luz, anuncia que vem o raio. Quando vem o trovão primeiro, quem tem medo dos raios logo tapa os ouvidos, se esconde debaixo de um móvel, porque ele foi avisado. Né? Então, esta é a ordem. Né? E Deus disse, haja luz, e houve luz. Muito bem. Então, o verbo divino manifestou-se e a sua vontade se cumpriu. Então, preste atenção. Não sabemos que é Deus. Ninguém sabe que é Deus. Nós imaginamos o que seja Deus. E eu posso garantir aos senhores, ele não é uma sarça ardente no alto de uma montanha no deserto do Sinai. Palavra de honra. Ele não é. Né? E nem é um velho de cabelos longos, túnica branca, sentado no trono com um dedo assim para o homem. Também não é. Nós não sabemos que é Deus. Nós temos ideia do que possa ser Deus. Né? Eu e todos os meus companheiros imaginamos que Deus seja a própria luz. E que a criação divina, e eu não estou falando só desse universo de Nebadon, eu estou falando de todos os multiversos, que a criação divina nada mais é do que um desdobramento de Deus. Então, tudo no universo é luz. Tudo no universo é luz. Porque Deus é luz. E a criação de Deus é luz. Ah, mas então ele criou o homem perfeito? Não. Ele criou o princípio inteligente perfeito. Porque é uma molécula perfeita. Assinada por ele. Dentro do DNA tem a assinatura dele. E deu a essa molécula o direito de seguir seu caminho. Nós já falamos sobre isso, mas vamos falar de novo. Né? Então, pensem comigo. Toda criação que você consegue imaginar, aquilo que você não consegue imaginar, ela é um desdobramento dessa luz primordial. Então, eu posso, né, pensar, assim, o único ponto que dá para o homem da Terra fazer uma analogia é o Big Bang ou o Fiat Lux. Imagine o Big Bang como o verbo. Né? O verbo manifesta e o Big Bang. Vem o trovão e vem, na sequência, o Big Bang, o raio. Né? É o que dá para vocês compararem. Né? Agora, o Fiat Lux acontece e todo o desdobramento da expansão do universo. Porque a ciência já chegou à conclusão que o universo ele era uma molécula e que essa molécula explodiu, expandiu e explodiu.
né? E está ainda se ampliando, né? Então, tudo começa a partir dessa manifestação do verbo, tá certo? Bom, criou-se o princípio inteligente. Então, o princípio inteligente, essa molécula do princípio inteligente, ela é o quê? Luz. Né? Só que ela foi dotada de luz e, ao mesmo tempo, dotada de livre arbítrio. Então, foram sendo oferecidos a essa molécula, nos seus diferentes estágios, nos diferentes reinos, né? Já estudamos, mas vamos rever. O reino mineral, onde ele estagia na forma mecânica, estática, aqui no planeta Terra, né? Porque eu já falei para vocês que existem outros mundos em que os minerais, eles também têm um princípio inteligente bem mais evoluído, bem mais adiantado, equivalente ao reino vegetal, num estágio até mais superior, né? Mas aqui na Terra, você estagia no reino mineral, depois você passa para o reino vegetal, depois você migra para o reino animal, né? O seu princípio inteligente vai fazendo essa odisseia evolutiva, até que se chega num dado momento, que não é dado conhecer ao homem, o próprio Livro dos Espíritos aborda isso com muita propriedade, na questão 17, 18, 19 em diante, né? Que não é dado conhecer ao homem que a vontade divina transforma esse princípio inteligente em inteligência. Então, essa inteligência começa, a partir desse momento, a exercitar o seu poder de escolhas. E aí vão sendo oferecidas a essa inteligência nascente, né, várias situações em que ela pode escolher entre isso ou aquilo, né? Um poema da poetisa Cecília Meirelles, deste país, né? Então, você vai fazendo as suas escolhas. E aí, óbvio, você tem um livro caixa no plano espiritual, um conta corrente, onde vão sendo creditadas as suas ações corretas e, de outro lado, as suas ações que não estão de conformidade com as leis divinas, né? Então, até aqui está tudo bem, senhores? Né? Então, para vocês entenderem que o princípio inteligente é feito de luz. Bom, hoje vocês são homens, né? Então, vocês têm dentro de vocês o quê? A inteligência. Essa inteligência se desenvolveu a partir do quê? O princípio inteligente. E dentro do princípio inteligente está a assinatura de Deus, a essência divina, porque está em tudo que ele criou. O que não tem assinatura de Deus não é criação sua. Então, o que você tem dentro de você? Você tem uma luz dentro de você. Você só precisa descobrir o potencial dessa luz que você tem, né? Então, é fácil da gente fazer essa brincadeira, né? Se o Criador é luz e amor, por conseguinte, o que deveria ser o homem, né? Fácil de chegar a essa conclusão, né? Agora, vamos lá. Tanto isso é verdade, né? Que o homem deveria ser luz e amor também, tanto isso é verdade, né? Que, independente de todas as provas científicas que buscaram provar a existência ou não existência da alma. Lembra nos nossos estudos da Idade Média, onde se abria o crânio humano até de pessoas vivas, prisioneiros, né? Serravam para procurar a alma lá dentro, não encontraram a alma, foi na época do período da Revolução Francesa, no final ali do Renascimento, não existe Deus, não existe alma, não existe Deus. A igreja mentiu para nós, vamos romper com a igreja. Vamos acabar com essa coisa de igreja, porque todos esses
milênios a igreja mentiu para nós, não tem alma dentro do corpo humano. Mas a aura é uma realidade. E não é assim, cortando a cabeça, que se vai encontrar a alma, né? Então, muitas pessoas, mesmo aquelas que sequer sabem da existência da mediunidade, dos sensitivos, conseguem visualizar a aura. Elas nem precisam, entre aspas, desenvolver a mediunidade para isso, né? E essa aura humana, ela não tem nada a ver com aquele halo luminoso lá do método Kirlian, daquelas fotografias. Porque ela não vai ser resultado de uma combinação química, ela não vai ser resultado de um atrito entre dois corpos e os gases e o efeito de atrito que vai provocar as partículas de luz, que são os fótons. Não é nada disso. Nós aqui estamos falando da luz divina, da essência divina que cada um desses homens trazem, de cada um dos seres humanos trazem dentro de si, né? Então, qual é a diferença básica entre esses dois tipos de luz? A bioluminescência é a luz do corpo e é produzido pelas células. A aura é a luz do espírito e é produzido pelos chakras. Então, vocês escutam terça-feira, vocês não entendem nada, ou não querem entender, ou estão com preguiça de entender, ou já estão doidos para chegar à meditação para dormir, né? E aí, vocês escutam falar em chakra. Os arturianos vão falar assim, nós vamos realinhar os seus chakras, nós vamos trabalhar os seus chakras. Então tá, ótimo, obrigada. Mas vocês não estão entendendo o que é esse trabalho de realinhamento de chakra. Porque realinhar chakra não é chegar lá e colocar um em cima do outro. Não é assim. Você precisa realinhar as frequências do sujeito. Você precisa pegar aquelas energias dele que está lá embaixo e puxar o máximo que você conseguir, esticar que nem um elástico, para chegar num patamar que você consegue trabalhar. Então, os coitados dos arturianos têm um trabalho enorme quando você não oferece contribuição, colaboração, parceria. Olha lá o que o tal do Eusébio falou. Não espere que os outros acendam a short para iluminar o que se tem, que você que tem que iluminar. É responsabilidade de cada um deixar a sua luz brilhar. Não é os outros que vai fazer isso para você. Sabe, aquela coisa de você ficar buscando felicidade em outra pessoa, buscando felicidade em outro lugar, buscando a sua paz em outro emprego, buscando o seu equilíbrio em outra... Não é isso. Se você não encontrar tudo isso dentro de você, não vai ser um novo namorado, um novo marido, uma nova esposa, um novo emprego, um novo chefe. Não vai ser nada disso que vai te trazer o realinhamento dos chakras. Você vai continuar caótico. Você tem um dia de equilíbrio e 6 dias de confusão. A responsabilidade é de cada um. E não é fácil. Não é fácil. Você vai lá andando bonitinho, bonitinho. Um dia, 2 dias. 3 dias, alguém te ligou e te falou alguma coisa e aquilo que a pessoa falou já desalinhou tudo aquilo que estava equilibrado. Por quê? Por que que isso acontece? Né? A partir do momento em que nós compreendemos que somos seres únicos, exclusivos. Eu tenho um amor próprio. Eu tenho um amor próprio que é incrível, porque eu sei que o Criador olha para mim. Eu sou único. Não tem 2 Ascãs. Tem um Astacharan. Tem um Zurian. Tem, mas não tem 2 Ascãs. Não tem 2 Neiris. Não tem.
Nós somos seres únicos. Então, onde foi que a gente parou de brilhar? Onde foi que essa luz se perdeu e que não brilha mais? O que que houve com o nosso brilho? Quando o verbo dos outros começa a... Ah, grande sabedoria nele. Quando você deixa que o verbo errado dos outros cheguem até você antes da luz. Antes de você... Gerar luz. Gerar luz. Aí é que está. Então, o que que você faz? Você escuta os outros e se torna escravo dos outros. Eu estou falando dos outros aqui no geral. Você se torna escravo dos jornais televisivos massivos, não da informação saudável, da informação profissional correta, porque não tem nessas televisões aí de vocês. Um jornal, para começar, que eles pegam todas as informações na mesma fonte e só mudam a interpretação. Né? Então, você precisa pesquisar quando você quer uma informação saudável, séria, imparcial. Então, você se torna escravo do que os jornais, os telejornais, falam para você. Você se torna dependente daquelas informações. Dos padrões, de tudo. Você se torna, né, escravo do que os seus superiores, lá no seu trabalho, transformam as informações para vocês na forma como eles querem. Porque você se anula. Você não se manifesta, você não deixa a sua luz brilhar. Você se torna escravo dos seus filhos, que dominam, né, a sua autoestima, a sua confiança, o seu conhecimento. Você tem medo de desagradá-los, você tem medo de desequilibrá-los, você tem medo de perdê-los. A partir do momento que nós desenvolvemos em nós um amor próprio, e que você fala assim, eu sou único, Deus olha para mim, porque Ele olha só para mim, mas Ele olha só para você também. Aí você fala assim, por que que eu vou me desequilibrar por causa de um fulano que falou algo que eu não gostei? De fato, eu não gostei. Vou analisar o que ele me falou. E qual é a solução para isso que ele me falou? Se a solução for desligar o aparelho de telefone e esquecer aquilo, esqueça. Se você tiver que tomar alguma atitude, tome e fique em paz. Se você, né, se desequilibra porque o seu transporte atrasou, porque alguém te fechou no trânsito, porque alguém falou algo que você não quis ouvir, porque o companheiro, porque a companheira, porque o ciclano, porque a ciclana, porque o que você leu, porque o que você viu, porque o que está acontecendo na Rússia, porque você vai se perder. Você vai se perder. Né? Então, a partir do momento, e eu não estou aqui convocando ninguém ao narcisismo, mas a autoanálise, porque o Cristo disse, amai tudo, amai a Deus em primeiro lugar, e amai a tudo, como a ti mesmo. Então, você só vai amar o outro quando você se ama tanto, mas tanto que você diz assim, olha a polêmica que eu vou lançar, não preciso do outro para o meu equilíbrio. Olha o que eu falei. Não preciso do outro para viver bem. O que é isso? É desprezo pelo outro? Não. É transbordamento. Você transborda amor. Se o amor que você transborda não basta ao outro, é porque
porque o outro não está te alcançando. Ele não consegue alcançar o patamar em que você está. Siga a sua vida. Siga o seu destino. Você vai encontrar pessoas que queiram transbordar com você. Aí é o amor verdadeiro. Então, as pessoas sofrem porque estão escravizadas umas às outras. Estão apegadas emocionalmente à esposa, ao esposo, ao pai, à mãe, aos filhos, aos avós. Você se apega a tudo. E aí, bate um câncer na sua porta. Bate uma enfermidade na sua porta. O que vem em primeiro lugar? A coerência. Opa, veio uma enfermidade, vamos lá cuidar disso, vamos resolver, vamos fazer o que é possível. Bate o quê? A autoflagelação, a autodestruição, né? Você se sente inseguro, você se sente assustado, medroso, vem a revolta, vem a raiva contra Deus porque Ele está fazendo aquilo com você. E pior, vem o medo da morte, porque é aquilo que eu já falei. Vocês não têm, não é medo da morte. Vocês têm medo de ir e deixar tudo que está aqui. Vocês não pensam que tem uma família que vocês amam, que está esperando vocês. É sempre assim. É a roda da fortuna. Aqui em cima você está desencarnado, aqui embaixo você está no plano da matéria. Aí você passa para cá e vai. E você tem milhares de famílias que estão em ambos os planos. Só que na Terra, você está aqui em torno de 6 a 10 mil anos ou mais que você está aqui. Quantas existências você já não teve? Quantas famílias você não teve? Apesar de que o Pai jamais separa almas afins, mas está sempre entrando alguém nesse conjunto arquitetônico de almas. Então, você não tem que ter medo de deixar. Isso é apego. Porque Deus não vai separar jamais. Né? Então, durante a estadia nesse plano denso da matéria, né, quando Cristo, né, acopla no homem Jesus, né, ele vem manifestar, né, a sua divina sabedoria, e ele veio ao mesmo tempo fazer o quê? Mostrar a capacidade que cada um tinha de iluminar, de transbordar luz, né? Então, o que o homem tem feito ao longo do seu contexto evolutivo? Ele se esconde dele mesmo. Ele esconde dele a sua gloriosa habilidade de fazer luz contra as sombras. Vocês querem um exemplo? Olha só, às vezes você escreve um texto muito bom, um texto digno de um escritor. Aí você lê aquele texto e fala assim, nossa, não fui eu que escrevi esse texto. Eu não tenho capacidade... Aí isso aqui foi uma psicografia, porque eu não tenho capacidade para escrever. Isso foi por isso que eu demorei a manifestar hoje. Porque eu estava mostrando para ela que ela tem, sim, capacidade para conduzir o trabalho se eu, porventura, não canalizar. Foi essa a intenção. Né? Então, às vezes, você faz alguma coisa, você fala assim, nossa, eu estacionei o carro numa vaga desse tamanhozinho, perfeitamente. Tinha vários homens ali, ó, doidos para ver, eu não consegui. Olha, até agora eu não entendi. Aquilo lá foi Deus que mandou um anjo para estacionar o carro para mim. Por que não foi você, meu filho? Você é capaz, você tem habilidades, você tem capacidade. Errou 1000 vezes até fazer uma. Claro! Errou muito. Aliás, o aprendizado se dá por erro e acerto. Você errou muito até conseguir fazer uma manobra. Então, daqui por diante, se você tem autoconfiança, você vai sempre fazer, manobra que fala,
vai sempre estacionar o carro dessa forma. Pode ser uma vaga muito difícil, mas você vai conseguir, porque você está confiante na sua habilidade, né? Então, por milênios, o homem, o ser humano, tem vivido embotado, escondido dentro de um casulo. Ele ama reencarnar. Ele ama reencarnar. Por quê? Porque ele se esconde dentro do corpo físico. Ali eu estou protegido, aqui os meus inimigos não me encontram, não me acham, está tudo certo, é assim, a vida é isso mesmo. A vida é isso mesmo, não tem que mudar nada, está tudo certo, é desse jeito que eu quero viver. E aí, a vida para ele se resume em nascer, crescer, reproduzir e morrer. É o destino. E aí, quando a gente vem e fala, ó, na casa do pai tem muitas moradas, tá? Moradas. Se tem morada é porque você mora. Né? Eu gosto muito das coisas que o meu canal lê de vez em quando, e há muito tempo, tem muito tempo, ela leu alguma coisa, nem ela estava lembrando disso. Vou trazer para a consciência dela. Ela leu alguma coisa de um escritor, de alguém, psicólogo, eu não sei o que era a pessoa, que se chama Valdez Ludwig, né? E aí ele estava citando o amor que as pessoas precisam ter pelo seu trabalho. Porque ninguém tem amor pelo seu trabalho. Quão poucos, tirando os médicos, pergunta o professor. Né? Quão poucos profissionais têm orgulho do seu trabalho, da sua profissão, amam a sua profissão, mas não amam o emprego? Hein? É ou não é? E aí ele dá o exemplo seguinte: um menino, um moleque, adolescente, de periferia, que joga futebol na várzea com os seus vizinhos, né? Ali no domingo tem os seus campeonatos ali de periferia e tudo mais, e ele joga aquele futebol. O outro diz o seguinte: eu não vou jogar muito bem porque estou aqui na várzea e aqui ninguém vai me descobrir. Aí é que está o engano. Tem lá o olheiro que está vendo aquele menino se destacar de todos. É esse que eu quero. Meu filho, vamos comigo. Né? Se você está num emprego que não gosta, olha a luz, brilha a vossa luz. Você está no emprego que você não gosta, mas você precisa desse emprego. Você tem que sobreviver aqui no mundo da matéria. Você precisa. Então, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Vai lá e faça um trabalho de excelência. Porque o concorrente da sua empresa vai te descobrir e vai te buscar. E vai te tirar daquele lugar. Não é o seu chefe que vai te valorizar. É o concorrente dele. Faça um trabalho de excelência. Não é ser espião da indústria alheia, não. Não é isso. É dar o seu melhor em tudo que você fizer. E com amor, brilhe a vossa luz. E ele também citou o exemplo de uma atriz, né? Uma atriz que já está idosa, né? E eu não me lembro muito bem o nome dela, mas eu vou me lembrar. E aí ele diz o seguinte, que ela falava, qual é o seu sonho? Ela foi entrevistada. Qual é o seu sonho? Né? Ela é uma atriz. E ela disse assim, eu quero morrer no palco. Eu quero morrer interpretando. Eu quero... Isso, é essa atriz, a Fernanda Montenegro. Eu quero morrer transbordando, fazendo o melhor que eu sei fazer, dando o melhor de mim. Olha que morte linda. Eu quero morrer trabalhando, quer dizer, eu vou morrer lúcida, eu vou morrer com saúde. Eu quero morrer trabalhando, eu quero trabalhar até o instante final. Né? Agora, qual é o pensamento do trabalhador comum? Eu quero ganhar na loteria. E não quero nem passar na porta do meu emprego.
Que luz que está brilhando aí. Nada contra vocês jogarem lá nos números de vocês. Joguem à vontade. Mas entendem a diferença? É isso do brilhar a luz. É a grande diferença, né? Mas são chegados os tempos. Então, agora tem que quebrar essa redoma que está... Chegou o tempo, gente, acabou. Não dá para deixar para a próxima vida. Nós estamos no ápice do Armagedon. Nós estamos no ápice. Vocês estão sentindo? Dá para perceber ou precisa que eu desenhe aqui para vocês? Dá para sentir? Nós estamos no ápice do Armagedon. Então, agora chegou o momento que tem que quebrar essa redoma. Vocês têm que deixar essa luz brilhar. Tá certo? Então, agora acabou essa coisa do materialismo contumaz, do consumismo exacerbado. Agora é hora das coisas do espírito, dos valores éticos, das virtudes, dos valores humanos. Agora é hora do exercício da compaixão. E eu já expliquei a diferença de compaixão, não é dó. Compaixão não é misericórdia. Compaixão é caminhar ao lado, é colocar-se no lugar do outro e perguntar-se: o outro gostaria, eu gostaria que o outro fizesse a mim o que eu estou fazendo a ele? Isso é compaixão. Né? E aí ela me traz uma frase de Emmanuel, né, com a nossa quiescência, que diz o seguinte: é imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho. Olha o Archote lá. Não confiar no Archote. É imprescindível que cada um tome os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Lembra que eu falei para vocês? Não estamos pedindo para vocês irem para as praças públicas, fazerem discurso nos templos e fazer benemesse lá no Haiti, lá na África, lá na Síria. É ali no seu círculo, com o que você dispõe, na tarefa que te cabe. Você é pai, seja um bom pai. Você é mãe, seja uma boa mãe. Brilhe a sua luz. Você é um filho, seja um bom filho. Você é uma esposa, seja uma boa esposa. É um esposo, seja um bom esposo. Você é um cidadão, seja um bom cidadão. Mas se você é cristão, se você é budista, se você for hinduísta ou qualquer outro credo, fé, crença, que sabe que Deus é um, seja um bom cristão, seja um bom budista, seja um bom hinduísta, porque vai ser cobrado de cada um. O que você fez das habilidades que eu te confiei? O que você fez dessas habilidades? Então, eu deixei claro aqui para vocês que Deus manifestou a luz, que a luz é um desdobramento de Deus. Não dá para você separar a criação de Deus. Não dá para separar. É como separar o mar de Iemanjá. Vocês criam uma entidade separada do mar. Ela é o mar. A mesma coisa, né? Aquilo que está embaixo reverbera em cima. Não é isso? Está lá em Mateus, capítulo 18. É a mesma coisa da criação. Não dá para dissociar. Aqui está Deus e aqui está a criação. E o que tem entre Deus e a criação? Porque tem que ter alguma coisa. O que tem entre Deus e a criação? Não tem espaço. Não tem. Porque a criação é um desdobramento de Deus. É como se Deus se desenrolasse, fosse se desenrolando. É isso, né? Então, ele criou a luz, mas ele não criou as trevas. Então, quem criou as trevas? Né? Veja bem, a escuridão, ela é o quê? A ausência de luz. Lá na polaridade, nós vimos isso, no estudo da polaridade a gente viu isso. Se você aumenta a luz
diminui a escuridão. Se você aumenta a escuridão, diminui a quantidade de luz. É polaridade. Então, a escuridão não existe. O que existe é que o homem diminui o seu nível de luz. Aquele instrumento que vocês controlam, a luminosidade, né? Ele diminui a sua luz. Mas, então, as trevas não existem, né? Elas foram materializadas. Por que elas foram materializadas? Porque o homem é co-criador. Então, se ele pensa, ele cria. Também já estudamos isso com o estudo do Ford, do carro. O carro era uma ideia, um pensamento, e se tornou realidade. As trevas era uma baixa frequência de luz, e ela se tornou o quê? Realidade. E que realidade é essa? Né? Hoje vocês chamam essa realidade de zona umbralina. Tem quem chame de inferno, né? Chama de zona umbralina. Então, quanto mais o homem insistir, permanecer, né, imerso nessas águas turvas das sombras, né, mais ele vai se distanciando da luz primordial que existe dentro dele. E, por conseguinte, ele vai diminuindo o próprio brilho. E o interessante é que é a lei da afinidade, né? Você vai atraindo iguais. Uma mente que diminuiu a sua luz num patamar muito perigoso, ela inevitavelmente está cercada por outras centenas, milhares, milhões de outras mentes com a mesma frequência. E aí se torna muito difícil para ela se dissociar disso tudo. É preciso um trabalho interno muito profundo de arrependimento, que eles não estão propensos, que não se quer. Então, observem, inevitavelmente as trevas individuais de cada mente vão se aglomerando no tempo e no espaço, uma nuvenzinha da cabeça do fulano, outra nuvenzinha da cabeça do ciclano, outra nuvenzinha, essas nuvenzinhas vão se aglutinando e estabelecendo uma intersecção uma com a outra, vai entrando um pedacinho de uma na outra, que nem os elos de uma corrente, né? E aí acaba por formar um campo de futebol de mentes de nuvens escuras. Depois, 2 campos de futebol, um campo de futebol vai se emendando com o outro, até que forma uma gigantesca zona de escuridão e de trevas que é real. Que é real. Por que que é real? Porque foi manifestada pelo seu pensamento. Vocês entenderam? Sim. E por que que eu estou passando tudo isso para vocês? Porque é tempo ainda de vocês darem uma sacudida. Sacudir e falar, opa, não posso cair nessas trevas. Deixa eu voltar para a luz. E vocês têm vários mecanismos para voltar à luz. Nós já ensinamos aqui. A meditação, boas músicas, boas leituras, uma caminhada, várias coisas vocês podem fazer. Principalmente vontade. A vontade é essencial. Sem a vontade, não adianta você fazer nada disso. Você vai ouvir a música, vai ficar chateado, aborrecido, nervoso, porque aquela música está te irritando. Você não vai conseguir ler o livro. Né? Então, tem que ter a vontade. Então, vamos lá. Nós vamos começar a fazer um estudo sobre as zonas umbralinas, para entender um pouco o que é isso que está tão próximo de cada um. Está tão próximo. A zona umbralina, a distância entre a luz e a zona umbralina, ela é assim, imperceptível. Porque como é polaridade, você sai de um estado de humor muito bom, elevado, e cai num estado de humor de muita irritação.
Entenderam a coisa? Desencarnado, você vai ficar onde você tem o quê? Afinidade. Então, existem locais no tempo e espaço que são dedicados a essas mentes, como existem naves de dragões, naves de povos não muito éticos. Então, essa coisa de todo mundo ficar cultuando ET aí e ficar adorando, vocês precisam entender que existe joio e trigo. Então, a gente vem falando, ninguém acredita, porque nós estamos falando por um ser humano, não acreditam, e ficam aí cultuando, se transformando a ufologia numa nova religião, adorando o ET. Os arturianos estão, assim, tristes com o que estão fazendo, né, com a consciência arturiana. O nome dele está sendo usado. Sabe por quem que é usado? Por muitas entidades das trevas que estão por aqui. E, ó, há milênios, se escondem no interior da Terra. Já expliquei isso para vocês. Nós os chamamos de dragões, né? Então, essas áreas, sejam nas naves, sejam essas áreas no interior da Terra, na crosta da Terra, porque é interdimensional também, elas estão abarrotadas de consciências ainda presas no orgulho, no egoísmo, na vaidade, né? Prisioneira dos seus erros do passado. Né? Aí tem um arrependimento, mas em vez de usar esse arrependimento para fazer coisas boas, para fazer coisas positivas, para o auto-perdão, não, ficam presas no erro e não fazem mais nada. Só circulando em volta daquele erro. Vira uma coisa monoideica, sabe? Um único pensamento, um pensamento fixo. Né? Então, elas ficam ali presas, né, nesse círculo vicioso, e o estágio final dessa derrocada humana é onde a luz se faz ausente. Chega no túmulo, não tem uma preparação como essa que nós estamos passando para os senhores, que é um doutorado em sobrevivência pós-mortem, né? Não tem essa preparação, chegam no túmulo, se veem o quê? Desesperados. E às vezes são pessoas muito religiosas, são pessoas que fazem a caridade aqui, acolá, mas que não estão preparadas, que são muito apegadas, que têm muito apego à matéria, e o que nós queremos é que vocês sejam integrais. Treinem essas coisas que nós estamos falando. Né? Então, essas zonas escuras estão próximas do planeta e elas nada mais são do que reflexo das mentes doentias desses homens empedernidos nas sensações passageiras da carne. Sosseguem o facho, gente. Sosseguem o facho. Né? Então, o umbral está cheio. Ah, outra coisa que eu queria falar, quando a gente for estudar o umbral nas próximas semanas, eu vou abordar sobre isso. Está todo mundo achando que o umbral está vazio. Não, já foi todo mundo transportado lá para o êxodo. Estão ficando os piores. Porque começa de cima para baixo. Quem está lá em cima são aqueles que estão nas melhores condições. Pensem nisso. Né? Então, essas zonas umbralinas não são criação de Deus. O inferno, quando a gente fala que o inferno não existe, é porque ele não é criação de Deus. E tudo aquilo que Deus não criou não pode coexistir com a criação divina, já que a criação divina é um desdobramento de Deus. Então, tem que ser extirpado, tem que ser sanado, tem que ser purificado. Tá certo? Ainda tem quanto tempo? Tá. Então, por isso, de tempos em tempos, essas áreas são pulverizadas de luz. Como se fossem os bombeiros, né? E só que em vez das suas
mangueiras de água, eles pulverizam luz em verdadeiras operações para combater, né, essas trevas. Porque muitos estão ali em situação já de quererem sair daquela situação, querendo socorro, mas são impedidas, porque são escravizadas. Literalmente escravizadas, né? Então, e onde são realizados o resgate daqueles que manifestam arrependimento, a fim de preparar novas imersões na carne? Então, essas equipes de caravaneiros, né, estão sempre, aqueles estão numa cara humana, bonitinha, mas vocês podem imaginar eles com diversas, né, formatos, diversas origens, né? Eles vão nessas zonas procurar, exatamente, vocês já conhecem isso na literatura de André Luiz, exatamente procurar aqueles que já têm uma condição de receber, né, uma nova oportunidade, um socorro. Nós vamos falar com isso com mais propriedade. Então, ao mesmo tempo em que aqueles que desejam permanecer nesse estado de cegueira espiritual vão sendo conduzidos à revelia, né, para preparação para o êxito interplanetário. É outra coisa que a gente gostaria de quebrar aqui, o tabu. Eles não são simplesmente colocados numa nave e são transportados. Tem que haver uma preparação, da mesma maneira quando vocês vieram de Capela para cá. Que tipo de corpo eles vão habitar? De repente, eles vão habitar um mundo aquático, né? Então, eles precisam de sair de um corpo de mamífero para ir para um corpo ícteo, ou óctuplo, né? Então, eles têm que passar por uma preparação. Não é nada assim do dia para a noite, não é nada para ontem, né? Então, nós vamos parar por aqui, porque nós vamos falar mais da zona umbralina, então a gente tem a oportunidade de seguir o trabalho, né? Mas trouxemos essa abordagem da luz, porque cada um é um fazedor de luz. Então, cada um de vocês tem uma brasa lá dentro de vocês, basta soprar essa brasa. E como é que sopra essa brasa? Bons pensamentos, boas atitudes, né? Com ética, com amabilidade, falta muito isso nas pessoas, amabilidade, afabilidade, né? Com mais colaboração, espírito colaborativo, falta muito isso nas pessoas. Está sempre um querendo lamber o buraco do olho do outro, né? Não é nem tirar o olho, né? Entender que o que é seu e jamais será tirado de você. O que é do outro não te pertence. E o que é seu chega até você. Ah, chega. Né? O que é seu chega até você. Não precisa se preocupar. O outro está ocupando o meu lugar, o outro está fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, o outro... Não. O que é seu chega, gente. Deixa o outro lá, se ele passou na sua frente no trabalho, não tem problema. Tomou a sua vaga, tá tudo certo. Cada um tem aquilo que está reservado para si, no momento certo. O que o homem precisa é ter paciência e coerência. É isso que falta ao homem, né? Então, fica essa reflexão. Vamos brilhar a luz? Vamos iluminar? Né? Vocês têm medo de escuro? Tem medo de ir na cozinha de madrugada tomar água porque está tudo escuro? Vai com a sua luz. Né? Vai lá iluminando. O máximo que você pode encontrar ou é alguém, alguma entidade com mais luz do que a sua, né? Porque quem tiver menos luz que a sua vai correr de você. Porque a sua luz incomoda. O máximo que você pode encontrar é alguma entidade com mais luz que a sua, então está tudo certo. Né? Parar com esses medos tolos, tá certo? Muito obrigado a vocês que estiveram mais uma vez conosco. Espero que os ensinamentos dessa noite tragam reflexões muito positivas em cada um de vocês, né?
que cada um possa refletir com mais propriedade, né, sobre isso tudo que nós falamos. E mais importante de tudo, que cada um possa colocar em prática.